Fala pessoal, tudo bem? Sou Maurício Leila, sócio da RV4 Investimentos, e a gente vai fazer mais um resumo semanal agora, tá bom? Então essa é a semana do dia 12 ao dia 16 de julho, aconteceram muitas coisas nessa semana, das quais a gente vai começar a conversar agora. A principal delas, talvez, seja as reviravoltas, a montanha-russa da reforma tributária. Todo mundo sabe já nesse momento que foi enviada uma proposta de reforma tributária pelo governo federal para o legislativo, e essa reforma ela desagradou gregos e troianos, ou seja, ela foi bastante controversa. Ela tem pontos positivos que ajudam o governo, de certa forma, a trazer um pouco mais de racionalidade, talvez, para a cobrança de impostos, porém ela foi vista por muitos como uma forma de arrecadar mais, e isso não foi nada bem visto, que acaba atrapalhando muitas empresas que geram recursos para o país. Então, o que aconteceu agora, na reviravolta positiva, digamos assim, foi uma proposta do Legislativo de diminuir um pouco mais a carga tributária do imposto de renda. Caiu também a proposta, até agora, ao que tudo indica, caiu a proposta de tributar fundos imobiliários, que já está num momento delicado, e praticamente o Paulo Guedes falou que isso mataria a indústria de fundos imobiliários, e tantas outras mudanças que a gente está começando a ver. Infelizmente, ainda não foi atacado uma das bases dos problemas tributários aqui do Brasil, que é o ICMS. Então, ainda não estão unificando impostos. Isso seria muito bem visto para poder diminuir a burocratização, e isso, infelizmente, a gente não está vendo que está sendo atacado, mas algumas coisas positivas podem sair daí, tá? A vacinação está avançando em todo o país, isso é uma coisa extremamente positiva. Isso permite com que mais empresas elas voltem a reabrir as portas, para que as pessoas voltem um pouco mais à normalidade e dessa forma consigam trazer mais negócios para o país como um todo, né? Pessoas voltando a trabalhar, empresas voltando a faturar, porque a gente passou por tempos bastante complexos nos últimos 2 anos, e isso aos poucos a gente começa a ver que vai ter mais normalidade nisso, até porque a vacinação já está chegando na casa dos 30 anos, ou seja, a população mais vulnerável já pelo menos já foi vacinada, a primeira vacina. E agora a gente teve uma surpresa muito negativa nessa semana, que foi ontem a aprovação da LDO do fundo eleitoral. Eu lembro quando foi feito primeira discussão, né, se deveria ter um fundo eleitoral bancado pelos contribuintes. Foi feita muita discussão no Congresso e no final aprovaram 2 bilhões de reais para isso. Ontem, no calar da noite, sem muita discussão, foi passado de forma talvez até surpresa, né, uma grande surpresa para todo mundo, uma proposta de aumentar o fundo eleitoral de 2 para 6 bilhões, ou seja, com pouca discussão a gente vê 3 vezes mais de custo para o contribuinte. Isso com certeza é uma coisa que não contribui em nada para o debate político, para a gente confiar nesse Congresso. Infelizmente é uma coisa complicada para todos, né? A gente está no meio de uma pandemia e a gente não vê isso com bons olhos, tá? Então agora vamos falar um pouquinho, sair de política, falar um pouquinho agora de números. O CDI nesse próximo mês deve já estar voltando para casa do 0,35%, ou seja, já chegou a bater 0,15%, agora já está chegando em 0,35%. Isso é bom para quem tem dinheiro investido no curto prazo. E a Selic, a gente já imagina que para o final do ano vai para casa do 6,7%. O IPCA nesse ano, ou seja, a inflação, ela já está na casa dos 4%. A gente imagina que vai fechar mais de 6% nesse ano, bem acima da meta. Ou seja, nós sempre recomendamos produtos que protegem o investidor de inflação, porém não dá para ser toda a carteira, né? E esse ajuste a gente está começando a fazer ao longo dos próximos meses também, de como uma vez o Banco Central ele aumentando os juros básicos, isso tende a amenizar a inflação, aos poucos a gente volta a uma normalidade que é importante para o investidor e para também dar uma confiança para o país e a gente não ter uma escalada de inflação a mais, tá? Nessa semana, a Bolsa ela fechou em queda, né? Está fechando em queda de 1,5%, o dólar também em queda. Então, isso é bom também para a inflação. A gente já está vendo um viés de alta para a Bolsa, porém um pouco mais moderado até o final do ano. O dólar, a gente também espera um pouco mais de queda, de acordo com as previsões da XP Investimentos.
Vamos acompanhar, porque isso aqui é uma montanha-russa e uma caixinha de surpresas ao mesmo tempo. O PIB do Brasil, de meses para cá, a gente está vendo uma previsão de alta, muito em função de alguns estímulos econômicos que nós tivemos nesse ano por causa da pandemia, mas principalmente por causa da reabertura da economia e da base menor de PIB do ano passado. Então, a gente pretende ver uma aceleração no PIB para esse ano, talvez acima dos 5%, vamos ver, tá? E sobre mercado de forma geral, a gente está construtivo ainda, né, com relação a ativos de risco, como bolsa, e a gente acredita ainda que tem potencial para subir, mas um pouco mais de cuidado, até porque a gente já viu a bolsa subir bastante. Como que a gente consegue aproveitar um cenário de subida, porém com mais cautela? A gente recomenda hoje em dia bastante operações estruturadas, onde você ganha com uma alta ou queda moderada da ação, você ganha um cupom pré-fixado, acaba sendo muito atrativo para o investidor para pegar um movimento de mercado um pouco mais lateralizado, tá? É um risco-retorno bem favorável para ele, mas desde que seja bem analisado, e para isso a gente tem uma equipe aqui muito competente, um dos sócios da nossa empresa, RV4, que ele cuida só dessa parte, analisando quais são aquelas oportunidades, fazendo o filtro do filtro do filtro, para trazer isso para o investidor de forma boa, né? E, além disso, falar um pouquinho mais de carteira, a gente tem uma oportunidade muito interessante nesse mês, que é um COI, que geralmente vem com capital protegido, mas dessa vez ele vem com, além de capital protegido, a inflação protegida, ou seja, ele remunera IPCA para o investidor, e mais a valorização de um fundo que a gente considera um dos melhores fundos multimercados quantitativos do mundo, que seria o MAN. Ele é um concorrente bem forte do Bridgewater, um fundo lendário do Ray Dalio, e a gente acredita que é uma alternativa muito interessante para quem quer diversificar com bastante consistência e cuidado, né? A gente também está recomendando atualmente a alocação em pré-fixada, via de regra mais curtos, para aproveitar os juros futuros, ou seja, a gente consegue pegar uma pré-fixada de 8, 9, 10% para prazos curtos. E isso daqui tem bastante prêmio dentro dele. A gente não acha que os juros vai subir tanto assim. Então, o investidor que aproveita esse momento para comprar acaba se beneficiando com uma carteira conservadora, ao mesmo tempo que muito rentável. Como a gente já falou, a gente já vem indicando investimentos de IPCA, ou seja, para proteger da inflação, mais uma taxa pré-fixada para ser bem remunerado. E a gente tem, por exemplo, para a semana que vem, o CRADA Marfrig, que ele está chegando com uma taxa possivelmente acima de IPCA mais 4,5%, isento de impostos. Isso é um benefício para o investidor que também não tem uma cobrança mensal ou anual de alguma taxinha extra nesse título. Então, o investidor realmente acaba sendo bem remunerado. Conversem com seu assessor na RV4. E, finalmente, para concluir, acho que vale a pena todo mundo conhecer, se aproximar, saber das nossas carteiras recomendadas, todos os nossos investimentos. A gente tem excelentes fundos multimercados também e operações de renda variável, nas quais a gente é bastante competente no nosso escritório. E para aquele investidor mais cauteloso, uma série de investimentos com FGC e com boas rentabilidades. Então, converse com o seu assessor. Estamos aqui totalmente preparados para te atender e buscar trazer aquilo que realmente te satisfaça, tá bom? Então, obrigado a todos. Por hoje é só o nosso resumo semanal e até a próxima semana.